Há cerca de 2000 anos, Lembra? Em todos esses anos trabalhando nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Lembra do Pica-Pau? Esse carinha do Pica-Pau é isso mesmo. Yeshua, Tô brincando, vai me dar strike, hein? Jesus, foi vendido por Judas e Erudá, um de seus discípulos, aos sacerdotes Todos esses anos. do templo, por 30 moedas de prata. Os líderes dos judeus, juntamente com os sacerdotes, que nesta época já estavam corrompidos pelo poder e pela política, julgaram Calma aí. Ah! Não é tão parecido assim também, né? Yeshua em um julgamento ilegal na calada da noite, onde o condenaram, entregando-o aos romanos, Personagem, perdão, hein? A cristão perdoa, a gente tá brincando. que o crucificaram. Agora, um judeu ortodoxo, descendente dos sacerdotes, quer reverter este erro histórico, propondo um novo julgamento a Yeshua, porém, desta vez justo, declarando-o inocente, sem culpa. Mas tem ele mesmo falando, né? Que se achava que tinha problema, que sentia aquilo. Sendo que é uma coisa do corpo animal, né? Que nós homens combatemos por gerações. Mas no reino animal não tem diferença. Se ele entendesse, ele mesmo se sentia culpado ali. Mas a culpa dele mesmo foi não ter raiva da mãe, né? Não foi nem o que ele sentiu ali, que ele não controlou, mas não ter raiva do que a mãe estava fazendo foi o problema. Olá, amigos, Shalom Haverim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exato. São esses cabalistas atuando nas sombras. Não são a Torá viva, são o Talmud vivo. É o que se tornaram, né, agora. Por isso que Israel bate recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade, porque não é. Vocês vão entender. Brasileiros de raízes judaicas. Hoje vamos falar sobre É foda. Ele não era tão culpado quanto se considerou, mas também não era inocente como ninguém, né? Mas triste, né? Mas era uma opção, ele podia ter se redimido aqui. O orgulho ali, o desdobramento com o coletivo, com muita gente, né? Aquele era um caminho que acabou assim. É um caminho que as pessoas vão ter como perspectiva e vão recusar. Ele fez muita gente virar ateu, né? Muita gente odiar, zombar de Cristo, de Deus, mijar em igreja. É foda, né, velho? Tirou um sarro na cara de Deus e de Satanás, tá ligado? Aí é foda, não fica ninguém, sobra pra ninguém. iniciativa de um judeu ortodoxo que pretende resgatar Eu simbolicamente vou começar a falar assim com vocês. Eu darei aulas muito mais didáticas. Em todos esses anos, nessa indústria vital, eu ensinarei o 7/12. 7/12 de uma maneira muito didática. Assim como este companheiro faz na sua indústria vital. Yeshua, a fim de que ele seja recebido de volta como um membro legítimo do povo de Israel, anulando assim o que é chamado de o maior erro judiciário da história, segundo a opinião de juristas da atualidade. De acordo com este judeu, Parece que tá passando devagar mesmo, né, mano? Eu vou colocar 2 vezes, vai ficar normal. esta iniciativa é uma iniciativa 100% ortodoxa, Aí, judaica, e não tem nenhuma em conexão 2 vezes, fica normal. com movimentos messiânicos, missionários ou cristãos. É um movimento de base única e autônoma, com a visão e os objetivos proféticos baseados no É Tanakh, normal. Bíblia hebraica. Daqui a pouco vamos falar sobre este assunto polêmico. Mas antes, peço que se você estiver assistindo este vídeo em outra plataforma que não seja do YouTube, peço que vá até o YouTube e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho de todas as notificações, para que todas as vezes que publicarmos um vídeo, o YouTube avise a você O que tem Instagram vídeo tem que novo. ter 10 Assim, você não mil vai perder nenhuma novidade que publicarmos seguidores. aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha, pois isso nos ajuda a entender se você está gostando ou não dos conteúdos que publicamos Mano, aqui. tá em 2 vezes, velho. Fica normal. Agora, peço que você preste muita atenção neste assunto, pois Ainda é um tá assunto lento. muito polêmico e delicado, pois toca em uma ferida aberta há mais de 2000 anos entre o povo judeu e Yeshua, que também nasceu judeu e que foi circuncidado ao 8º dia e era um fiel guardador da Torá, lei de Moshe, Moisés.
Para muitos Feliz Ano cristãos, Novo. isso pode até soar estranho, mas não fique surpreso, pois isso também soa estranho a muitos judeus que desconhecem a origem judaica dos evangelhos, e principalmente a origem judaica de Yeshua, que conforme os registros bíblicos, era da tribo de Yehudá, Judá, e descendente do rei David, segundo a carne. Mas esse desconhecimento por ambas as partes está diminuindo gradativamente. A cada dia, cristãos de várias partes do mundo vêm adquirindo mais conhecimento a respeito do contexto judaico em que Yeshua estava inserido. E não é diferente em relação ao povo judeu, que ainda esperam o Mashiach, Messias, que em sua maioria ainda vê Yeshua como um ídolo romano, pendurado em uma cruz, inimigo do judaísmo, violador da Torá. E isso é até compreensível, pois em nome de Jesus, muitos judeus foram perseguidos e mortos através das sucessivas inquisições católicas. Em nome de Jesus, muitos judeus foram salvos também. Um monte de cristãos se arriscando sua vida, isso eles não falam, né? Eles lembram que cristãos os perseguiram, mas e os cristãos que te protegeram? Ao mesmo tempo, para cada um cristão te perseguindo, quantos não abriram suas portas, seus lares, se arriscando, morrendo, se ferrando, acabando com suas vidas para proteger judeu que nem neles acreditavam? Proteger judeu que, além de matar, se gaba ter matado Cristo, odeia Cristo, e o cristão protege até hoje, ama até hoje, cuida até hoje. Pô, como pode negar uma coisa dessa? Para todos que perseguiram vocês, tinha quantos abrindo as portas para escondê-los? E suas palavras foram distorcidas por líderes cristãos durante os séculos, criando a ideia... E perseguiu por quê também? O que está escrito no Talmud? Quando o rabino falar que cristão perseguiu eles, fala, mas querido rabino, por quê? Por quê? Foi só cristão? Foi só ali? Foi só... O que está no seu Talmud aí que irritou tanto? Pergunta, para ver se ele fala. Vai ler, eu não posso falar o que está escrito no Talmud aqui, que cai a live. Só pega o Talmud babilônico e lê. Você vai ver o porquê. Aí o cara não aceita. Não tem nada a ver com a Torá. Não tem nada a ver com a Israel verdadeira. É a filosofia de diversos rabinos falando as coisas mais podres que um ser humano é capaz de ler e descrever. Isso é verdade. De um Yeshua distante de suas raízes judaicas. Porém, alguns judeus têm sido iluminados por Deus durante os séculos, embora sendo uma minoria, passaram a enxergar Yeshua através de lentes judaicas, compreendendo suas palavras dentro da cultura e fé baseadas na Torá, como antes, nas origens do cristianismo primitivo. E graças a Deus, este número tem aumentado, e hoje podemos nos alegrar ouvindo os testemunhos de vários irmãos judeus que aceitaram Yeshua como o Mashiach esperado. E é sobre isso que vamos... Ele participou da parada ali de algum jeito e pesou pra ele, né? Senão ele ia ter ficado com raiva Mas ele tinha que ter entendido, ter tido humildade, a gente ia ser fácil até reposicionar ele aqui. Não sintonizou, né? Falar agora. Ariel Cohen Aloro é judeu ortodoxo que vive em Jerusalém. Ele não é rabino, mas sim um Cohen, sacerdote descendente de Arão, irmão de Moisés. Frequenta a sinagoga, guarda as mitzvot, mandamentos da Torá, como um bom judeu faz durante toda a sua vida. Porém, tem uma diferença. Ao contrário da maioria do seu povo, que ainda espera a vinda do Mashiach, ele acredita que o Mashiach já veio, e o seu nome é Yeshua. Sim, o mesmo Yeshua que foi condenado e morto pelos seus antepassados. O que muitos não sabem é que os sacerdotes da época de Yeshua já não eram eleitos segundo as leis da Torá. Não dá pra acreditar que tá em 2 vezes, mano. As leis bíblicas, mas eram escolhidos por autoridades romanas da época. Eram corruptos e ávidos pelo poder e riqueza, ou seja, estavam confortáveis com os favores que eles e suas famílias usufruíam à sombra do Império Romano. Os ensinamentos de Yeshua eram vistos como uma ameaça aos interesses destas elites que dominavam a região. Quando ele chega ao templo, vê a casa de Deus feita um comércio, e tudo sob a aprovação dos sacerdotes. Yeshua então se revolta, expulsando os comerciantes e cambiadores do templo, provocando a ira dos principais dos sacerdotes que lucravam com estas transações. Yeshua lhes diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós... Isso mostra a misericórdia de Deus, né? Como cristão, como ainda, apesar de tudo, eles são protegidos, amados ali, eles têm que dar valor para isso, ao invés de tirar um sarro, querer desfazer Cristo, desfazer o Natal. Se eles apagarem o nome de Cristo, quem que vai proteger eles? Acabou para eles. Em covil de ladrões, Mateus capítulo mas antes de Cristo a gente já vivia por muitos anos. Vivia como? Com Lúcifer salvando do mesmo jeito. Em Ciro, em Alexandre, não foi? Vocês viviam como? Sem Lúcifer? Versículo 13. Em sua despedida, antes de ser crucificado, Yeshua diz a Jerusalém, 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 que mata os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23. Isso aqui é importante de entender. Cristo vai, briga com esses rabinos, e fala, vocês não me verão mais, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, até que aceitem o Messias, né? Tudo que aconteceu. 37 ao 39. Aqui, Yeshua impõe uma condição ao seu povo, que eles o veriam novamente somente quando o reconhecesse como o Mashiach, enviado de Deus. Cerca de 40 anos depois, a primeira parte dessa profecia de Yeshua acerca de Jerusalém se cumpre. Os romanos destroem a cidade e o templo, e muitos judeus foram dispersos entre as nações.
Um detalhe muito importante que passa despercebido por muitos judeus é que Yeshua foi julgado por líderes judeus corruptos. E isso não é novidade para nenhum judeu que estudou esse período da história de Jerusalém. Podemos encontrar estas informações nos próprios livros judaicos ou em sites judaicos que confirmam essa corrupção na época do Segundo Templo. Ora, se Yeshua foi condenado por pessoas corruptas, temos que admitir que, diante das circunstâncias, ele não teve um julgamento justo. E é importante lembrar que muitas mentiras a respeito dele e de seus discípulos também foram disseminadas entre o povo por estes mesmos líderes corruptos. Vejam o exemplo na ressurreição de Yeshua. Quando Yeshua ressuscitou, os líderes dos judeus, juntamente com os sacerdotes, subornaram os soldados romanos que presenciaram a ressurreição, para que mentissem, dizendo que os seus discípulos vieram à noite e roubaram o seu corpo, enquanto eles dormiam. E esta mentira se espalhou entre os judeus, tornando-se a versão oficial dos fatos. Agora, Ariel Cohen Aloro quer esclarecer estas questões através de sua iniciativa, que procura reconciliar Yeshua com o seu povo. Esta notícia é de extrema importância para compreendermos o cumprimento das profecias bíblicas a respeito da redenção de Israel, né? Ande no caminho aí do amor, da honra de Deus e você vai ficar na simetria perfeita. Enquanto o sol nascer com as cores alinhadas, tá tudo bem. Agora, o caos aí, de algum jeito, vai encostar. Vai virar perspectiva, né? Agora, para quem? A perspectiva que observa tem a ver com a que é observada, né? A coisa mutuamente se faz, né? Cada um vai contemplar uma situação. E a essência, a sintonia interna é o que vai definir. Afinal, tudo é um mar de átomos, sem a nossa coesão observante. Você está reunido com quais observadores? Qual a tua sintonia? Isso aí vai dar diversas variáveis. Israel e a respeito do fim dos tempos, anunciado pelos profetas e pelo próprio Yeshua. Por muitos séculos, os rabinos consideraram Yeshua um tabu e algo proibido dentro do judaísmo. Ele é, obviamente, o ser mais puro e livre de qualquer culpa. No entanto, ele foi injustamente excomungado e não é bem visto no judaísmo até aos dias de hoje. Porém, não devemos desprezar nenhum membro do povo judeu por isso, pois Yeshua tinha que passar por tudo isso a fim de cumprir as profecias bíblicas, morrendo pelos nossos pecados, conforme descrito nos evangelhos. E a Bíblia diz que, nos últimos dias, Israel se converterá, aceitando Yeshua como o Mashiach. E pelo que tudo indica, estes eventos estão muito próximos. Após 2000 anos de mal-entendidos ideológicos e equívocos entre o judaísmo e o cristianismo, Ariel criou uma instituição chamada Facing Each Other, Judaism and Christianity, encarando um ao outro, judaísmo e cristianismo, a fim de remover o preconceito em torno da figura de Yeshua e para torná-lo kosher, apropriado, puro, aos olhos da comunidade judaica. Desde então, Ariel vem mantendo diálogo com membros do seu povo, explicando as razões pelas quais Yeshua é o Mashiach prometido. E este diálogo também tem ocorrido entre ele e o seu rabino, Yitzhak Ginsburg, que é uma das maiores autoridades do judaísmo atual. Para oficializar o reconhecimento de Yeshua como um autêntico membro do povo de Israel, Ariel planeja realizar com o seu rabino uma cerimônia judaica chamada Redenção do Filho Primogênito, Pidyon Haben, que reverterá a venda de Yeshua, que ocorreu há cerca de 2000 anos, quando Judas e Yehudá o vendeu injustamente aos sacerdotes por 30 moedas de prata. E estes sacerdotes entregaram Yeshua aos romanos, que então o crucificaram. Esses eventos são semelhantes ao que aconteceu com José no livro de Gênesis, quando Judá e o resto de seus irmãos o venderam por 20 moedas. Os romanos, peraí, né? O pessoal pula a parte que Pilatos lavou a mão, que os judeus falaram, cai sobre nós, nossos filhos, o sangue desse homem, e essa parte eles pulam. De prata. Pidyon Haben, redenção do primogênito, é um mandamento de Deus aos israelitas, instituído na Torá. Para se entender resumidamente o funcionamento desta lei, na Torá está registrado que todo judeu deveria entregar seu primogênito homem a Deus, para o servir no tabernáculo. A tradição judaica diz que esta obrigação surgiu devido ao fato de que os primogênitos dos filhos de Israel foram poupados da morte quando Deus feriu todos os primogênitos do Egito. Mais tarde, devido ao pecado de Arão, que construiu o bezerro de ouro no deserto, Deus então substituiu... É que os primogênitos que morreram no Egito, né, já meio que tem esse desdobramento. De novo, vai pro deserto, os primogênitos viram os levitas, né? Viram os sagrados ali, que ficam fora da vida padrão, né? Do outro lado da realidade. Para quem é da escola aí, vai sacar. Os primogênitos dos filhos de Israel pelos levitas, que passaram a servir a Deus continuamente nos serviços sagrados do tabernáculo, e mais tarde no templo. Arão e seus filhos, que também eram levitas, passaram a atuar como sacerdotes. Porém, Deus ordenou que todo judeu deveria pagar 5 ciclos de prata aos sacerdotes, quando tivesse seu primeiro primogênito homem, em troca desta substituição, ou também chamada redenção. O rabino Yitzhak Ginsburg, que representará o povo judeu durante a cerimônia, também pagará uma quantia significativa em dinheiro a Ariel, que é sacerdote, resgatando simbolicamente Yeshua, inserindo-o de volta à comunidade judaica, dizendo estas palavras de boas-vindas: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele está cumprindo, né, a profecia, está querendo fazer os judeus aceitarem, pegou os rabinos tal, para fazer essa... aceitar Cristo, né, e cumprir a profecia para a volta acontecer. Será este o grande dia em que se cumprirá a segunda parte da profecia de Yeshua, que diz que os judeus o veriam novamente somente quando dissessem estas palavras?
Ariel então encerrará a cerimônia abençoando o Rabino Yitzhak com a bênção sacerdotal, Birkat Kohanim, a qual já falamos sobre ela em outro vídeo aqui em nosso canal. Após a cerimônia, Ariel e seu rabino farão um novo julgamento simbólico para Yeshua, na presença dos 10 maiores rabinos do judaísmo. Ariel atuará como advogado de Yeshua, respondendo aos questionamentos levantados pelos 10 rabinos e explicando as palavras de Yeshua à luz das escrituras hebraicas. O rabino Yitzhak... Não vai sair na rádio aqui, né? Eu tô só na... Vai sair baixo na rádio. Tô deixando o falante aqui. Ginsburg atuará como juiz, dando o seu parecer final. Questões como se Yeshua é ou não o Mashiach, Messias prometido, o rabino Yitzhak Ginsburg atuará como juiz, dando o seu parecer final. Questões como se Yeshua é ou não o Mashiach, Messias, das escrituras hebraicas. O rabino Yitzhak Ginsburg atuará como juiz, dando o seu parecer final. Questões como se Yeshua é ou não o Mashiach, Messias prometido, também serão debatidas. Ao final do julgamento, Yeshua não será mais um tabu dentro do judaísmo. Poderá ser citado como um membro do povo de Israel, sem nenhum preconceito. Cada judeu poderá decidir livremente se ele é ou não o Mashiach. Seja qual for a escolha, será respeitada pelo judaísmo. Ariel... Hoje em Israel, se o cara falar que é cristão, mesmo ele sendo judeu, filho de mãe, pai, tudo certinho, só dele ser messiânico, aceitar Cristo, ele não tem os direitos de... É terrível. Você vê os israelenses reclamando, o judeu messiânico só se ferra em Israel. E acredita que Yeshua é o Mashiach prometido? Considerado judeu. É um absurdo. Diz que a partir deste momento poderão dizer Immanuel, significando Deus está conosco, o Mashiach está conosco. E este período será um período de aprendizado para todo o mundo a respeito do significado do Mashiach. Se os objetivos de Ariel se concretizarem, será um feito histórico, importante e crucial, alcançando a reconciliação entre as duas principais correntes de fé que surgiram da mesma fonte, a Torá recebida no Monte Sinai. E você acredita que estes acontecimentos têm a ver com o cumprimento das... Aí as duas não, os muçulmanos também, as três então.